Hoje é sexta-feira, dia de gritar sextou, jogar a mão pro alto, pedir bênção ao nosso Pai do Céu, nosso Senhor Jesus Cristo e relaxar, tá? Hoje a aula vai ser bem diferente, tá? Bem diferente. Então, ó, de cara, já pega o módulo de vocês. Pegou? Pegou, não? Pega. Parem de me tapear. Peguem o módulo de vocês. Peguem o caderno. Peguem lápis, caneta e vamos prestar atenção, tá? Hoje o conteúdo é bem importante, é bem estrutural, tá? Tá bem montado, bem explicadinho, tudo bem direitinho, tá? Para garantir que vocês vão dominar muito, mas muito, 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 muito bem. Ó, dica de hoje. Assistam com muita atenção. Estão na dúvida? Pare o vídeo, volta, tá? Hoje, infelizmente, eu não vou conseguir estar ao vivo com vocês. Mas eu vou estar sempre do ladinho de vocês, que eu sou desses, né? Eu não nego a raiz, sempre estou assim, juntinho, juntinho, juntinho. Só para não dar essa tristeza de vocês terem uma aula vaga, né? Que eu acho que é muito triste a aula vaga. Eu acho que é uma perda, desperdício de conhecimento no qual vocês só têm a ganhar. E eu vou sempre estar aqui para ajudar vocês a crescer e desenvolver. Então vamos lá, peguem lápis, caderno, borracha, caneta, aguinha, cafezinho. Por favor, ninguém dorme, quem dormir leva um choque, tá? Dá uns tapas assim, acorda. Se ainda tá com sono, tá vendo esse vídeo tá com sono? Liga o chuveiro, no módulo gelado, quem tiver chuveiro elétrico, né? No gelado, enfia a cabeça lá. Você vai sair lá pulando, saltitando e vai ficar feliz para a aulite de hoje, tá? E vamos lá, 1, 2, 3 e let's go! E aí, mais uma aula aí com o professor Alan Vasconcelos, ele mesmo, o verdadeiro. Ó, a nossa aula de hoje, ela tá top. É um vídeo muito longo, não se assuste aí com o tamanho do vídeo, mas nós vamos estar falando hoje de lentes. Então, o que é a lente? É basicamente um instrumento óptico que ele tem a função de desviar o raio de luz. Então, eu consigo mudar a direção e o sentido do raio de luz. Então, vou falar agora da nomenclatura da lente. Então, repara que as lentes de bordas finas, elas possuem um lado que é sempre convexo, né? E a parte que é convexa. Se eu tiver... Essa é a parte convexa, tá? E a parte côncava é a parte de dentro. Então, se eu estiver olhando, eu posso ver a parte côncava, que é a parte de dentro aqui, e a parte convexa, que é a parte de fora. Vocês vão ver que toda lente que tem bordas finas, elas possuem uma parte que ela é convexa, né? Justamente para fazer as bordas finas. E as lentes que possuem bordas grossas, elas têm que ter uma parte que é côncava, para que a gente consiga montar essas bordas que são grossas. Então já é um bizu e já pode deixar anotado, toda lente que tiver borda fina, ela vai ser alguma coisa convexa. E uma lente que tiver bordas grossas, ela vai ser alguma coisa côncava. Então aqui eu tenho as lentes de bordas finas. Então essa primeira borda aí, olha, eu tenho dois lados que são convexos, tudo bem? Então eu poderia chamar de convexo convexo, mas fica feio. Por preguiçologia aplicada, eu vou chamar essa primeira lente, é uma lente que tem dois lados convexos, de biconvexa. Essa próxima lente, ela tem um lado que é convexa e outro lado que é plano. Então de um lado eu tenho a parte plana e de outro lado eu tenho a parte que ela é convexa. Eu vou chamar essa lente de plano convexa. E a nossa terceira lente aí, ela tem a parte que é côncava, que é essa parte aí de dentro, né?
a parte de dentro da minha mão. Eu falo que é a parte côncava e a parte de fora aí da minha mão é a parte convexa, tá vendo? Então essa lente tem uma parte que ela é côncava e outra parte que ela é convexa. E eu dou o nome dessa lente de côncava convexa. E agora vamos analisar aqui as lentes que têm as bordas grossas. Esse primeiro caso, ela tem dois lados que são côncavos, tudo bem? Então, em vez de falar côncava, vou chamar de bicôncava. São duas partes que são côncavas. Lembrando que toda lente de borda grossa vai receber o nome aí côncava, tá? Então essa primeira é bicôncava. Essa segunda lente, olha, tem uma parte que é plana e a segunda parte da lente, ela é côncava. Então ela recebe o nome de plano côncava. E agora eu tenho uma lente que ela é côncava de um lado e convexa de outro, né? Ela é convexa côncava. Por que, professor, não é côncavo convexo? Porque toda lente de borda grossa ela tem que terminar com a palavra côncava. Então é só você anotar um bizu. Lentes que possuem as bordas finas são lentes convexas e lentes que possuem bordas grossas são lentes côncavas. Então, antes da gente falar das lentes, eu gostaria de falar um pouquinho, revisar a refração. E a refração é aquele fenômeno onde o raio de luz ele muda a sua direção quando passa de um meio de diferentes refringências, né? Então, eu tenho dois casos aí, olha. O primeiro caso, cujo o N1 é maior que o N2, ou seja, esse meio 1 ele é mais refringente que o meio 2. E o segundo caso, que o N1 ele é menor que o meio 2, eu tenho um meio menos refringente indo para um meio mais refringente. E a gente pode pensar na refração como um romance, uma história de amor entre o raio de luz e a normal. Se o N aumenta, significa que o amor aumenta, então o raio de luz ele se aproxima da normal. Se o N diminui, o amor diminui, o raio de luz ele se afasta da normal. É um bom bizu aí para você pensar, tá legal? Então nesse primeiro caso, olha, eu tenho o N1 que ele é maior do que o N2, então o índice de refração ele está diminuindo, o amor ele está diminuindo e o que tem que acontecer, o raio de luz ele tem que se afastar da normal. E é justamente isso que acontece, olha, eu tenho um ângulo θ de refração e esse ângulo θ de refração é maior do que o θ de incidência, o raio de luz se afastou da normal, porque o índice de refração é menor. Agora, quando eu tenho um índice de refração maior, estou indo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o amor está aumentando. Então, o que tem que acontecer com o raio de luz? Ele tem que se aproximar da normal. Esse θ de refração, ele é menor do que o θ de incidência. E a gente vai utilizar isso daí no estudo das lentes. Então agora a gente utiliza essa noção da refração e da lei de Snell para a gente ver como que é o comportamento da luz quando ela atravessa uma lente. Então eu tenho lente de bordas finas, então não significa que a lente de borda fina ou grossa ela vai ser convergente ou divergente. Depende do índice de refração dessa lente em relação ao meio. Geralmente o que acontece? Geralmente você tem uma lente de vidro e essa lente de vidro ela está no ar, tudo bem? Então quando isso acontece, você tem um N da lente maior que o N do meio, mas você pode ter o oposto, você pode ter uma lente com índice de refração menor do que o índice do meio. Então eu desenhei um raio de luz que ele está incidindo na lente e uma reta normal, normal à superfície, uma reta normal é aquela que é perpendicular à superfície da lente. Tá legal? Então olha só, o raio ele vai incidir e observa que a N da lente, nesse primeiro caso, é maior. O índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio. Então eu estou indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. O que está acontecendo com o amor? O amor está diminuindo. Então esse raio ele tem que se afastar da normal. E é justamente isso que acontece. Olha, o raio de luz ele se afasta da normal. O ângulo θ2 ele é maior do que o θ1. Claramente dá para ver isso. Então o que está acontecendo com o raio de luz? Ele está indo para um ponto. Você está juntando o raio de luz. Você está convergindo o raio de luz. Então eu falo que essa lente ela é uma lente convergente.
Já nesse segundo caso, olha, o N da lente ele é menor do que o N do meio, tudo bem? Então o raio de luz ele precisa se aproximar da normal. Tá, o desenho ficou um pouquinho ruim, hein, mas dá pra ver que nesse segundo caso eu vou ter uma lente que ela é divergente. Então o que influencia se a lente ela é divergente ou convergente é o índice de refração dela em relação ao meio. Nesse primeiro caso, os raios de luz estão se juntando em um único ponto, e já vou dar um spoiler, esse ponto que os raios de luz se juntam se chama de foco, é uma lente convergente. E no segundo caso aí, eu tenho uma lente que os raios de luz eles se separam, eles estão se divergindo. Então eu falo que é uma lente divergente. Agora eu posso fazer a mesma análise quando eu tiver lente de bordas grossas. Eu já tracei aí a reta normal a superfície dessa lente, tudo bem? Então eu tenho um raio que está incidindo, nos dois casos. No primeiro caso, o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio, geralmente é o que acontece, né? É quando você tem uma lente de vidro no ar. E o segundo caso é quando o índice de refração da lente é menor do que o do meio. Um exemplo prático disso é quando você tem uma bolha de ar dentro d'água. O índice de refração do ar é menor do que o índice de refração da água. Então olha só, o raio está incidindo, o índice de refração ele está diminuindo, então o amor diminui, o raio de luz ele tem que se afastar da normal. Então de cara aí eu já tenho que essa lente é uma lente divergente. Olha, o θ2 ele é maior do que o θ1. O raio de luz ele acaba se afastando da minha normal. Uma lente divergente. E no segundo caso, eu tenho um índice de refração da lente menor do que o índice de refração do meio. Ou seja, o amor está aumentando. O raio de luz ele precisa se aproximar da normal, quando o índice de refração da lente é menor do que o índice de refração do meio. O meio é mais refringente do que a lente, né? Então o raio ele incide na lente com certo ângulo θ. E esse ângulo ele tem que ser menor. O raio de luz ele precisa se aproximar da minha reta normal. A normal que é uma reta que é perpendicular à superfície, tudo bem? Então vou ter um ângulo θ de refração. Tá aí. Então essa lente ela não separa os raios de luz. O que ela faz é juntar os raios de luz. Olha, o θ2 ele é menor do que o θ1. Então essa lente que junta, se eu tivesse vários raios paralelos, ela iria juntar todos num único ponto, né? Esse ponto, como eu já adiantei para você, recebe o nome de foco. É uma lente que ela é convergente. Agora a gente fala um pouquinho sobre a nomenclatura dos pontos principais aqui da lente, tudo bem? O Azinho chama de ponto antiprincipal, F é o nosso foco e O é o centro óptico da lente. Existem aqui também as leis de formação das imagens, a gente vai aprender essas leis aqui, olha. E essa símbolo aqui, ele parece não significar nada, mas ele te indica o que a lente é, né? Tá vendo essa setinha aqui para cima? É uma lente de bordas finas. E geralmente as lentes de bordas finas serão convergentes, né? A não ser quando o meio é mais refringente que a lente. Então, essa primeira a lente convergente e aquela outra setinha ali, olha, representa a lente divergente. Uma lente que possui as bordas grossas. E então tem o centro óptico aí. Repara que o foco objeto da lente convergente fica à esquerda e o foco objeto da lente divergente ele fica à direita. A gente vai entender por que isso acontece e isso acaba influenciando o processo de formação da imagem, tá bom? A distância aqui do ponto onde principal ao foco é sempre a mesma. Aqui eu errei, corrija aí por favor. Foco em imagem. Então o foco em imagem, o ponto onde principal da imagem da lente divergente fica à esquerda e da lente convergente o foco em imagem fica à direita. Então vamos estudar agora os processos de formação da imagem. Essas são as 4 leis de formação da imagem e são muito parecidas
com as leis da formação da imagem em um espelho esférico. A primeira lei, ela fala o seguinte, olha, o raio que entra paralelo, ele sai pelo foco. Então vamos ver aqui na lente convergente. A lente convergente, todos os raios que entram paralelos nessa lente aí, eles vão se unir, eles vão convergir em um único ponto, que é o foco. Então o raio, ele entra paralelo a esse eixo aqui da lente, ele vai sair pelo foco, olha, ele passa pelo foco, ele se junta ali no foco. Isso acontece porque eu tenho uma lente que ela é divergente. Perdão, convergente. Já na lente divergente, olha, o raio ele não pode passar pelo foco, porque senão ele estaria se juntando, ele na verdade vai se separar, mas ele se separa na direção do foco. É por isso que nesse caso, olha, o foco imagem ele é trocado, ele está aí à esquerda, né? Porque o raio de luz ele está se separando. Então olha só, ele tem que passar na direção do foco imagem. O foco imagem na lente convergente está à direita e na lente divergente fica aí à esquerda. O raio de luz ele se separa, mas não de qualquer forma. Ele se separa na direção do nosso foco imagem. A segunda lei de formação aí, olha, o raio de luz que entra pelo centro óptico, ele não muda a sua direção, então todo raio de luz que passa pelo centro óptico, ele não vai ter sua direção alterada, tudo bem? Então, não acontece nada de espetacular nesse caso. A terceira lei aí fala que o raio que entra pelo foco, ele vai sair paralelo, então na lente convergente. O que acontece? Olha, o raio passa pelo foco objeto e ele vai sair paralelo. Na lente divergente é um pouquinho diferente, olha. O raio, ele entra na direção do foco, tudo bem? Ele entra na direção do foco, daquele foco objeto ali, mas ele vai sair paralelo. Fingiu que essa reta ficou paralela. E a última lei é o seguinte, olha, o raio que entra pelo ponto antiprincipal, ele sai pelo ponto antiprincipal. Então o raio que entra em A do objeto, ele vai sair no A da imagem. Tá legal? E com essas 4 leis aí de formação de imagem, a gente vai conseguir formar todas as imagens das lentes. Mas antes de eu fazer a formação da imagem, eu gostaria de falar de uma coisa chamada vergência ou convergência. A vergência é V é 1 sobre F, e F é essa distância focal. Em unidades do SI, olha, é metros a menos 1, né? É 1 sobre metro. Isso daí também é chamado de dioptria. O nome é feio, mas é isso. Quando a gente fala de graus de uma lente, a gente está falando da dioptria dela. Então, como que eu sei... Como que eu consigo calcular o foco de uma lente? Eu estou com uma lente na mão e eu quero calcular o foco dela, professor. Como que eu faço isso? Olha só, você vai pegar uma lente divergente e vai colocar ela na parede. Então os raios de luz eles vão se unir em um único ponto. A distância da sua mão até a parede, aonde aquele raio de luz ficou em um único pontinho ali, é a distância focal dessa lente. Tudo bem? Então essa distância é a distância focal. E repara que a distância do ponto antiprincipal para o foco é a mesma distância do foco para o centro óptico, para a lente. Tudo bem? Da mesma forma como acontecia nos espelhos esféricos. Então eu tenho uma distância que é total de 2D. Então a distância do ponto antiprincipal ao foco é D, e a distância do foco à lente também é D. Só toma cuidado quando eu for calcular a vergência, o foco ele vai ser positivo se a lente for convergente. E se a lente for divergente, lembra que você troca de lugar? O foco para a lente divergente ele é negativo, ou seja, a vergência de uma lente divergente ela é negativa. Então se eu tenho uma lente que tem vergência positiva,
ela é convergente. Se eu tenho uma lente que tem divergência negativa, ela é divergente. Porque a gente troca ali. Então vamos ver aqui agora como que é o processo de formação de imagem para uma lente divergente. Lembrando que a lente divergente é muito parecido com aquele caso do espelho convexo, só irá haver aqui um único caso, um caso único, né? Então eu tenho um objeto, não importa aonde esse objeto esteja, se ele está muito perto ou muito longe da lente, a imagem formada por ele vai ser a mesma. Vamos utilizar aqui o que a gente aprendeu, olha. O raio que entra paralelo, ele vai sair na direção do foco. Ele se espalha porque eu tenho uma lente divergente, tudo bem? Então eu posso utilizar esse primeiro raio de luz aí para formar a imagem. Eu ia traçar aqui pelo foco, mas não vai ficar muito legal, não fica muito interessante porque o desenho fica muito grande, olha. Vamos tentar passar aqui por outro ponto. Tentar utilizar o centro óptico. Esse raio do centro óptico ele é mais legal. Vai deixar o desenho mais suave. Então o raio que passa pelo centro óptico ele não muda a direção, né? Então ele não se altera a sua direção nem seu sentido. Então tenho dois raios. Repare que do lado direito eles não se encontraram. O raio de luz não se encontrou, né? no lado direito aí. Então a imagem ela não pode ser real. Eu vou prolongar os raios de luz aqui no lado esquerdo. Então se eu efetuar o prolongamento dos raios de luz, os raios de luz eles se encontram do lado esquerdo. Eu tenho assim uma imagem que ela é virtual, pois ela é feita pelo prolongamento dos raios de luz, tá certo? E essa imagem, ela sempre vai ser virtual, é um caso único nas lentes divergentes, é uma imagem virtual, é uma imagem que é menor do que o objeto e ela é direita, ela não está de cabeça para baixo, ela não é invertida. Então, para a lente divergente, a sua imagem vai ser sempre virtual, menor e direita. É um caso único. Olha a palavra sempre. Vai ser sempre assim. Tudo bem? E já eu tenho a lente convergente. Para a lente convergente, eu tenho 5 casos. É muito parecido também com o espelho côncavo. Nós vamos ver aqui todos os 5 casos. Tá legal? O primeiro caso é quando eu tenho um objeto que está muito distante, ele está muito longe da lente, ou seja, ele está antes do ponto antiprincipal. Aonde vai se formar a imagem desse objeto e como a imagem desse objeto irá se formar. Então vamos utilizar aqui as leis de formação da imagem, olha, e o raio que entra paralelo. Ele tem que sair pelo foco, como é uma lente convergente. Ele vai se juntar ali na direção do foco. E eu vou utilizar aquele outro raio de luz interessante que passa no centro óptico. Ele é facinho de decorar, olha, passa pelo centro óptico, não muda a sua direção. E o encontro dos raios de luz é onde a imagem se forma. Observa que a imagem se formou pelos próprios raios de luz. Os raios de luz se encontraram, eu não precisei prolongar nem o raio de luz. E houve ali a formação da imagem, olha, onde os raios se encontraram. Se a imagem ela foi feita pelos próprios raios de luz, tá, a imagem real, ela está de cabeça para baixo, ela é invertida e ela é menor do que o objeto. É interessante que você tente fazer seus desenhos, então não fique só assistindo o vídeo, pega o papel, pega a caneta e vai fazer o desenho que você vai aprender muito, né? Na verdade esse assunto você só aprende fazendo. Então coloca a mão na massa, tenta fazer isso daí. Vamos lá, olha. Agora, o segundo caso, eu tenho um objeto que ele está sobre o ponto antiprincipal, onde essa imagem vai se formar. O raio que entra paralelo, uma lente convergente, ele tem que sair pelo foco. Então eu vou utilizar este primeiro raio aí.
Raio que incide na lente paralela sai pelo foco. E o outro raio bacana de se usar é o raio que passa no centro óptico, né? Ele não tem como dar errado. Então o raio que passa pelo centro óptico, ele não muda a sua direção, muito menos o sentido. E é onde os raios de luz se encontram, onde formam a imagem do objeto. E está um pouquinho torto porque as dimensões não estão muito bem estabelecidas, né? Mas a imagem tem exatamente o mesmo tamanho do objeto. É a imagem real, pois ela é feita pelos próprios raios de luz, eu não precisei prolongar esses raios de luz. Essa imagem, ela está invertida, está de cabeça para baixo, e ela é de mesmo tamanho do objeto. Pode não parecer aí, tá? Mas essa imagem I aí, ela tem o mesmo tamanho do objeto, tá? Acho que no vídeo dá pra ver legal que tem o mesmo tamanho. E ela é invertida, pois toda imagem que ela é real é imagem invertida. Então eu tenho esses dois primeiros casos. Observa que eu vou sempre estar aproximando o meu objeto da lente, tá bom? Tinha um objeto muito distante, estou aproximando ele. O nosso terceiro caso, o objeto ele vai estar entre o ponto antiprincipal e o foco. Observa que eu coloquei o objeto um pouquinho mais perto do ponto antiprincipal para o desenho ficar fácil, né? Então quando você for desenhar aí, tenta fazer isso também, porque senão o desenho ele fica muito grande do outro lado e fica muito difícil de você fazer, né? Quanto mais o objeto estiver próximo do foco, maior vai ficando o seu desenho. Vou utilizar aqueles raios. Raio que entra paralelo, ele vai sair pelo foco. E o raio que passa pelo centro óptico, ele sai pelo centro óptico sem mudar a sua direção. E onde esses dois raios de luz se encontram, é onde se forma a imagem, e ali é onde eu tenho o processo de formação da imagem. Essa imagem ela é feita pelos próprios raios de luz, é a imagem real, e toda imagem real ela é invertida, tá bom? Ela é maior do que o objeto, real e invertida. Vocês repararam? À medida que eu fui aproximando o objeto da lente, a minha imagem ela foi aumentando. Ela está invertida, mas ela está aumentando, né? Ela era pequenininha, ficou de mesmo tamanho e agora está maior do que o objeto. E agora eu vou colocar o objeto em cima do foco. E é exatamente o mesmo caso que acontecia lá no espelho côncavo, é o que eu vou ter aqui agora. Observa, vamos utilizar os raios de luz que são notáveis, né? O raio que entra paralelo, ele vai sair pelo foco. E o raio que passa pelo centro óptico, ele sai pelo centro óptico sem mudar sua direção. Repare que do lado direito da sua lente, os raios de luz não se encontram, eles são paralelos. E mesmo se eu prolongar os raios de luz aí do lado esquerdo, eles nunca vão se encontrar, porque duas retas paralelas não se encontram. Ou se você quiser ser um pouco mais romântico, duas retas paralelas, elas se encontram sim, se encontram no infinito, né? E como o infinito não existe, a gente fala que neste caso você não tem formação de imagem. Ou seja, se você colocar o objeto em cima do foco, não há imagem a ser formada. A gente diz que essa imagem é uma imagem imprópria. Não há imagem quando o objeto está sobre o foco. E o último caso é quando o objeto ele é posto muito próximo à lente. E quando eu falo muito próximo à lente, quer dizer que ele está entre o foco e o centro óptico. Ele está entre o foco e a própria lente. Então é assim que você utiliza quando você está usando uma lupa, por exemplo. Vamos utilizar os nossos raios notáveis. Olha, o raio que entra paralelo, ele vai sair na direção do foco, ele passa pelo foco. E o raio que passa pelo ponto onde o centro óptico, ele não sofre mudança na sua direção, muito menos no sentido. Então, do lado direito eles não se encontram, eu vou prolongar os raios de luz e eles vão se encontrar do lado esquerdo aí, olha. Observa que você tem uma imagem que é maior do que o objeto. Ela é direita porque ela é virtual, tá bom? Então eu estou ampliando a imagem. Professor, o que é imagem virtual? A imagem virtual é uma imagem que não existe. Ela é fruto da sua cabeça.
ela está ali, mas ela é uma imagem que você vai enxergá-la atrás da lente, né? E atrás da lente não tem imagem. O que existe atrás da lente é o objeto. Então, se você estiver tentando enxergar algo que está atrás da lente, você vai enxergar uma imagem, mas essa imagem ela é virtual. E quando você coloca o objeto muito perto da lente convergente, o que eu estou fazendo é ampliar esse objeto. Então vamos agora fazer um estudo analítico. Essas observações aí nós vamos utilizar para fazer o uso das equações e fórmulas que eu passei aqui nessa aula e vou passar nos próximos pontos do vídeo. O primeiro, olha só, observa que as nomenclaturas que eu estou dando aqui são idênticas às nomenclaturas que eu dei nos espelhos esféricos. Olha, P é a distância do objeto à lente, P' é a distância da imagem à lente, O é o tamanho do objeto e I é o tamanho da imagem. Tudo bem? Lembrando sempre do referencial de Gauss aqui, olha, a luz ela incide da esquerda para a direita. Se eu tenho uma lente divergente, eu troco, né? O foco ele vem para a esquerda, foco imagem vem para a esquerda e o objeto para a direita por conta da formação, e com isso o foco vai ser positivo quando a lente for convergente e o foco vai ser negativo quando a lente for divergente, justamente pelo aquele processo de formação de imagem. Quando eu tenho uma imagem real, o meu P', que é a distância da imagem à lente, é maior que zero, positivo, e quando eu tenho uma imagem virtual, o meu P' é negativo. E se o objeto tiver uma imagem direta, o I é maior que zero, é positivo, porque ele está para cima, e se ele for invertido, ele vai estar para baixo, então a imagem vai receber um sinal negativo. Então vamos utilizar esse caso aqui, olha, a gente vai ver o processo de formação de imagem e você já começa a entender esses valores. Raio que entra paralelo, ele vai sair pelo foco. E o raio que passa no centro óptico, ele passa pelo centro óptico sem mudar sua direção ou seu sentido. Então a imagem está se formando aí, olha. Repare que a imagem real é menor e invertida. Como a lente ela é convergente, já sei que o foco é positivo, né? Professor, como você fala que a imagem ela é invertida, ela é negativa? Imagina assim, se a imagem tiver um tamanho de 4 centímetros, eu não vou colocar I igual a 4, eu vou colocar I igual a menos 4. Porque a imagem é invertida, olha. P é a distância do objeto até a lente e P' é a distância da minha imagem até a lente. E com isso eu já sou capaz de utilizar as equações. Olha só, são essas equações básicas, que são as equações do espelho esférico. A única diferença é que aqui entra a vergência, que é 1 dividido pela distância focal. Eu tenho a primeira equação, que é a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando que F é a distância focal, P é a distância do objeto à lente e P' é a distância da imagem à lente. E esses índices eles precisam estar todos nas mesmas unidades. Então, se eu estou usando distância focal em centímetros, P e P' devem estar também em centímetros. Tudo bem? É a famosa fórmula da fimose. Eu tenho o aumento linear, também chamado de ampliação. A é I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. E eu também tenho a vergência. A vergência é o inverso do foco. A vergência é 1 sobre F. Lembrando que no SI eu tenho que utilizar a vergência em metros a menos 1. Tudo bem? E agora eu tenho a equação dos fabricantes de lente. Depois dessa aula de hoje, de quase 33 minutos de vídeo já, olha, você já vai poder fabricar sua lente em casa, você vai poder abrir uma ótica. Então, essa equação basicamente dá a vergência de uma lente. Pois 1 sobre F é a nossa vergência. Como que eu calculo ela? Olha, é o N da lente dividido pelo N do meio, menos 1. Geralmente o N do meio ele vai ser igual a 1, né? Quando o meio for ar, for vácuo,
Então, isso pode ser resumido como n da lente menos 1, a não ser que o índice de refração no meio seja diferente de 1, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Mas, professor, quem é R1, quem é R2? Repara nessa lente aí, olha. É uma lente de bordas finas, uma lente biconvexa. Existe um raio associado a essa lente de um lado. Então, se eu prolongo essa circunferência, eu tenho uma circunferência de um lado, se eu prolongo do outro, eu tenho a circunferência do outro. Esses raios dessa circunferência, que são prolongadas aí, que vão ser o R1 e o R2. Lembrando que não tem diferença, né? Se quem é R1, quem é R2, que não precisa saber quem é um primeiro ou quem vem depois. Só que, se eu tiver uma face que ela é convexa, eu vou utilizar um raio positivo. Se eu estiver falando de uma parte que é côncava, eu vou utilizar um raio negativo. Eu vou colocar o raio negativo quando eu colocar nas equações dos fabricantes de lente, né? Então, observa aí essa lente. Ela tem um lado que é côncavo e outro lado que é convexa, certo? Então, quando eu estiver olhando para o raio da parte convexa, eu coloco ela positiva. E quando eu estiver olhando para o raio da parte côncava, eu vou colocar negativo. Eu posso também fazer uma justaposição de lente. O que é isso, professor? Colocar uma lente atrás da outra aí. Por exemplo, 3 lentes. 1, 2, 3 lentes. Isso daí vai ser equivalente a usar uma lente só. E qual a divergência dessa lente equivalente? Na verdade, é a soma das divergências, né? Então, se eu somo a divergência da primeira lente, mais a divergência da segunda lente, mais a divergência da terceira lente, é como se eu tivesse uma única lente com aquela determinada divergência, né? Então, isso é chamado de divergência equivalente. É interessante que se eu coloco, por exemplo, uma lente côncava e uma lente convexa, uma com menos 3 dioptrias e outra com 3 dioptrias, quando eu somar as duas vai dar zero. É como se eu estivesse passando a luz por um vidro. É como se a luz não sofresse influência da lente. Isso daí é interessante, tem alguns experimentos aí bacanas. Acho que tem até vídeo do Manual do Mundo sobre isso. Falar agora um pouquinho sobre alguns instrumentos ópticos. E o primeiro instrumento óptico que eu vou falar é a lupa. E acho que a lupa é um instrumento óptico que é acessível a todos. Muita gente tem lupa em casa, é vendido no camelô. E para que eu utilizo a lupa? Eu utilizo a lupa para ver objetos que estão muito próximos a ela. Então, tem objetos que são pequenos, eu quero ampliar esse objeto para vê-lo melhor. Por exemplo, as letras de um livro. Então, eu coloco o livro pertinho da lupa e eu vou ver essas letras aumentando. Então, eu tenho um objeto aí que está depois do foco dessa lupa, né? Raio que entra paralelo. Ele vai sair pelo foco. E o raio que passa pelo centro óptico, ele continua indo pelo centro óptico sem sofrer mudança na sua direção, muito menos no seu sentido. Então, eu vou fazer a formação da imagem prolongando os raios de luz. A imagem ela se forma aí atrás da lente. Ela é maior, ela é virtual, pois é feita pelo prolongamento dos raios de luz. E ela é direita, ou seja, eu estou ampliando o objeto. Quando eu utilizo uma lupa, eu utilizo para ampliar o objeto, para vê-lo maior do que ele realmente é. O telescópio refrator, ele também é conhecido como luneta. O cara que fez isso daí com precisão foi um desconhecido chamado Galileu Galilei, amigo do Papa, mas quase foi para a fogueira. Consiste basicamente em duas lentes. Essa primeira aqui, que mira no objeto, é chamada de lente objetiva. E aquela que você coloca seus olhos é chamada de ocular. São duas lentes convergentes. Eu utilizo um telescópio para ver objetos muito distantes, como estrelas, crateras lunares, Sol ou o prédio do seu vizinho. É interessante. Essa parte de cima aí da luneta, ela não serve muita coisa não. Ela é mais para você poder mirar no objeto. Então isso daí não é para você olhar diretamente, sim para você mirar no objeto mais facilmente. Então se eu quero olhar para a Lua, eu vou mirar essa partezinha para a Lua e quando eu enxergar a Lua nessa parte eu já posso colocar meus olhos no ocular.
Então como funciona? O raio de luz ele entra, ele incide nessa primeira lente, que é a lente objetiva, e ele irá se concentrar em um ponto. Repare que as estrelas estão muito distantes, então é sempre aquele primeiro caso. Lembra? O objeto ele é menor aí. E eu coloco outra lente, que é a lente ocular. E o interessante é que essa imagem formada por essa primeira lente aqui, ela vai funcionar como objeto para a sua lente ocular. Então você vai conseguir ver essa imagem, uma inverte, a outra inverte de novo, e você consegue ver as estrelas, a lua, ou o que você quiser ver. O outro instrumento óptico é o binóculo. O binóculo, na verdade, são duas lunetas, né? Então, o mesmo princípio da luneta que eu acabei de explicar é o princípio do binóculo. A diferença é que ele utiliza dois prismas para deixar mais confortável aí nos seus olhos, né? Então, o prisma ele só desvia a luz ali dentro para que haja uma distância confortável entre seus olhos e você consiga utilizar. Então não há muita diferença entre a luneta e o binóculo. Inclusive, se você gosta de observações astronômicas, você consegue utilizar o binóculo. Geralmente binóculos japoneses são binóculos bons, e você consegue utilizar o binóculos para poder fazer observações astronômicas. É bem interessante. Inclusive, se você botar na ponta do lápis, ele é até mais barato do que alguns refletores. Tem os refletores aí, as lunetas, os telescópios refletores, que eles não são muito bons, eles não entregam uma boa qualidade. E o telescópio refletor, também conhecido como telescópio de Newton, ele mesmo, está em todas o cara, ele utiliza um espelho côncavo para poder fazer a imagem de objetos muito distantes, né? Então, quando eu estou mirando nas estrelas, na lua, os raios de luz, eles entrarão ali no telescópio. E como eu tenho um espelho côncavo, no final desse telescópio, os raios de luz eles se concentram no único ponto, que é o foco desse espelho. E no meio do caminho eu coloco um semi-espelho ali, para poder direcionar todos os raios de luz para outra lente, que é uma lente ocular, para que você assim consiga observar aquilo que é esperado. E para finalizarmos, a gente vai falar agora das doenças do olho humano. Isso daqui é um olho normal, o raio de luz vem, isso daí. Você tem o cristalino, que converge os raios de luz, o único ponto, a imagem se forma aqui. Agora, tem pessoas que têm olhos que são deformados, e essa daqui é uma representação que, claro, seu olho não é dessa forma, mas é um bom exemplo do que acontece de um olho de uma pessoa que tem miopia. A imagem, ela se forma antes do que deveria. Então, como que nós corrigimos isso daqui? Eu coloco uma lente, que é uma lente divergente, e os raios eles vão se divergir, e eles vão poder agora se encontrar no ponto certo. Então, a lente que corrige a miopia é a lente divergente, e a hipermetropia é justamente ao contrário. O olho é achatadinho dessa forma, e eu tenho que usar uma lente convergente aqui, olha, para que eu converja esse raio de luz e a imagem se forme no ponto certo novamente. Então, a hipermetropia ela é corrigida pela lente convergente. E aí, meninos, acharam difícil? Fácil? Complicado? Tranquilo, né? Eu também acho. Agora se preparem que vem mais orientações para vocês, porque a aula não é só isso, tá? Nunca vai ser só isso na vida, nunca na galáxia. Então, nada de me enrolar, nada de tapear. Bora começar. E lembra, Edinalva, a culpa é toda sua. Se você xingar Edinalva, eu vou morar na rua. Eu acho que é tipo assim a letra, né? Mas enfim, vamos lá. Let's go. 1, 2, 3 e tchum. E se você ajudar alguém? E se eu ajudar alguém também? E se esse alguém também fizer o bem? No final serei